Legal. Irmãos, vocês podem abrir suas Bíblias em Atos, capítulo 1, texto que nós lemos hoje no começo, versículos 15 até o final do capítulo, que é o versículo 26. Atos 1, de 15 a 26. Como nós estamos falando juntos aqui, né? Desde o começo, o que você faz quando não sabe o que fazer? Não sabe que caminho você vai seguir? Que decisão tomar? Ou a quem você recorre para tomar uma decisão? Ou ao que você recorre quando precisa tomar aquela decisão difícil? E o que você faz quando ninguém te dá uma direção? Quando você não sabe mesmo o que fazer e não há ninguém para te ajudar, e talvez as pessoas que te ajudaram não ajudaram muito. Será que você faz aquilo que vem na sua mente? Será que você faz aquilo que outra pessoa fez? Você imita o caminho do outro? Ou será que você faz uma pergunta, o que fulano faria, né, para mim poder fazer também? O que meu pai faria nesse momento? O que minha mãe faria? A igreja primitiva, ela enfrentou um momento parecido como esse, em que tinham que tomar uma grande decisão, e a gente pode aprender muito com ela sobre o que nós devemos fazer em momentos assim. Tá? Então é isso que a gente vai tentar descobrir nesse texto aqui. O contexto de Atos é o seguinte: Jesus ressuscitou, apareceu para os discípulos, deu provas claras de que ele tinha ressuscitado, e depois disso ele foi elevado aos céus na presença deles. Mas antes de ir embora para o céu, ele deu uma ordem para eles. Ele falou: fiquem em Jerusalém. Isso porque dentro de poucos dias ele ia enviar a promessa do Pai, que era o Espírito Santo. Eles iam ser revestidos com poder. E aqui é muito legal, porque o poder não é para fazer milagres, curas, falar em várias línguas diferentes, mas o poder é poder para testemunhar, para serem testemunhas de Jesus ao mundo todo. E o nosso estudo anterior, que foi domingo passado, terminou com eles todos juntos num só lugar, inclusive os apóstolos, também com as mulheres e a própria família de Jesus, Maria e os irmãos dele, que antes não acreditavam em Jesus, mas estavam ali agora juntos, querendo obedecer a Jesus. E eles estão em oração, esperando essa promessa. E o texto nosso de hoje narra como era o conteúdo de uma dessas reuniões dos discípulos. Eles se reuniam esperando, e o texto vai dizer: olha, uma dessas reuniões aconteceu isso aqui. E na verdade, nesse texto, Lucas vai contar para a gente como é que Judas, que foi aquele apóstolo que traiu Jesus, foi substituído, porque ele já não era mais um seguidor de Jesus. E até a gente vai ver o destino dele, que fim levou Judas, né? E a gente precisa lembrar que tudo isso aqui está acontecendo antes do Espírito Santo vir, porque isso só vai acontecer no capítulo 2. Então, uma dessas reuniões antes do Espírito, antes do Pentecoste, certo? E o texto ainda vai terminar narrando como que foi a substituição de Judas por Matias, que era um dos outros discípulos de Jesus. Tá bom? Vamos ler o texto. Ele se divide naturalmente em duas partes. A primeira parte é sobre o discurso do apóstolo Pedro para aqueles irmãos que estavam ali reunidos, no versículo 15 até o 22. E a segunda parte é a reação da igreja a esse discurso que ele faz, que é o versículo 23 ao 26. Vamos ler do 15 ao 22 o discurso de Pedro. O texto diz o seguinte: naqueles dias, levantou-se Pedro no meio dos irmãos. Ora, compunha-se a assembleia de umas 120 pessoas e disse: irmãos, convinha que se cumprisse a escritura que o Espírito Santo proferiu anteriormente por boca de Davi, acerca de Judas, que foi o guia daqueles que prenderam a Jesus, porque ele era contado entre nós e teve parte neste ministério.
Ora, este homem adquiriu um campo com o preço da iniquidade, e precipitando-se, rompeu-se pelo meio, e todas as suas entranhas se derramaram. E isto chegou ao conhecimento de todos os habitantes de Jerusalém, de maneira que em sua própria língua esse campo era chamado de Aceldama, isto é, campo de sangue. Porque está escrito no livro dos Salmos: fique deserta a sua morada, e não haja quem nela habite, e tome outro o seu encargo. É necessário, pois, que dos homens que nos acompanharam todo o tempo que o Senhor Jesus andou entre nós, começando no batismo de João, até o dia em que dentre nós foi levado às alturas, um destes se torne testemunha conosco da sua ressurreição. Vamos parar por aqui por enquanto. O texto começa no versículo 15, nos dando algumas informações de contexto. E nesse contexto, o autor, que é Lucas, ele nos diz que naqueles dias de reunião, de oração, de espera do Espírito Santo, Pedro se levanta no meio dos irmãos e começa um discurso. E nós temos a informação de que eram cerca de umas 120 pessoas reunidas no mesmo lugar esperando a promessa do Espírito Santo chegar. E esse discurso dele contém dois objetivos. O primeiro objetivo da pregação de Pedro era mostrar a necessidade de um traidor. Parece um pouco maluco, mas era preciso que houvesse um traidor. E é isso que ele começa dizendo no versículo 16. Ele diz: convinha que se cumprisse as Escrituras. Era necessário, isso devia acontecer. Aquilo que o Espírito Santo proferiu anteriormente, que ele disse lá atrás, profetizou no Antigo Testamento pela boca do rei Davi. Mas que tipo de profecia que Pedro está se referindo que precisava ter se cumprido? Ele vai explicar no próprio versículo 16. Ele vai dizer a respeito de Judas. E Judas foi o guia, foi o condutor daqueles que prenderam a Jesus. E a gente lê no versículo 17 que Judas era contado como um dos apóstolos. Judas era um dos 12. E ele diz ainda que ele participou daquele ministério apostólico, de discípulo. Ele seguiu Jesus. E você vai lembrar que Judas foi um dos 12 apóstolos escolhidos por Jesus. Aqueles escolhidos a dedo. E Lucas já narrou isso lá no Evangelho de Lucas. Eu queria te convidar a voltar alguns livros para você ver lá em Lucas 6 essa chamada. Lucas capítulo 6, versículos 13 a 16. Lucas 6, de 13 a 16. O texto diz assim: e quando amanheceu, chamou a si os seus discípulos, e escolheu 12 entre eles, aos quais deu também o nome de apóstolos. Aí vem a lista dos apóstolos: Simão, a quem acrescentou o nome de Pedro, e André, seu irmão, Tiago e João, Filipe e Bartolomeu, Mateus e Tomé, Tiago, filho de Alfeu, e Simão, chamado Zelote, Judas, filho de Tiago, e Judas Iscariotes. Olha a informação que vem dele, que se tornou traidor. Jesus estava orando, e ao que tudo indica, ele tinha vários outros discípulos que o seguiam, mas ele passou a madrugada em claro, pedindo orientação de Deus, e ele vai até essa multidão, ou essas centenas ou dezenas de discípulos, e escolhe 12 a dedo. E aí você vê que ele escolheu 12 para serem apóstolos. Daqui a pouco a gente vai ver o que significa a palavra apóstolo. E você percebe que o único que tem uma descrição sobre ele é o último, Judas Iscariotes, que se tornou traidor. Porque no começo ele não era traidor. Foi com o processo, foi em algum momento do tempo da caminhada de Judas em que ele se tornou traidor de Jesus Cristo. E ele não só foi um dos 12 escolhidos por Jesus, mas a coisa mais louca que acontece com Judas é o que a gente vê no capítulo 9 de Lucas. Olha algumas páginas para frente, 9, 1 e 2. Olha o que Lucas diz para a gente. Tendo Jesus convocado os 12, Judas está no meio desse grupo. Deu-lhes poder e autoridade sobre todos os demônios, e para efetuarem curas.
também os enviou a pregar o reino de Deus e a curar os enfermos. Jesus deu autoridade, Jesus deu poder sobre todos os demônios para Judas. E Marcos vai dizer que ele já sabia que Judas ia ser traidor. Mas você vê que não era só poder para expelir demônios, mas poder para fazer curas em nome de Jesus. E ele foi enviado a pregar o reino de Deus para as pessoas. E você vê que Judas foi um pregador do evangelho, mas também foi aquele que traiu o Senhor do evangelho, que é Jesus. E no discurso de Pedro, lá em Atos, a gente volta lá para ele, Pedro quer deixar muito claro a identidade do traidor de Jesus. O traidor de Jesus foi um dos 12 apóstolos, um dos 12 escolhidos pelo próprio Cristo. E não só isso, mas ele aprendeu, ele viu e ele fez as mesmas coisas que os outros 11 apóstolos fizeram. Mas em algum momento da caminhada dele, Judas se tornou traidor do Senhor Jesus. Alguma coisa mudou dentro dele. E o argumento de Pedro aqui é que isso já tinha sido profetizado no Antigo Testamento pelo rei Davi. Mas você vê que antes de mostrar que profecia foi essa cumprida, você vê no versículo 18 que o autor, que é Lucas, ele era um excelente historiador. Ele para o discurso de Pedro para dar uma informação, um parêntese, uma nota de rodapé aqui nesse documento, nesse TCC dele do Evangelho. E a informação que ele traz no versículo 18 de Atos 1 é que com o dinheiro que Judas recebeu da traição, o preço da iniquidade, o pagamento pelo pecado, a recompensa pela injustiça dele, você vai lembrar que eram aquelas 30 moedas de prata, preço de um escravo que ele recebeu para entregar Jesus. Com esse valor ele comprou um terreno. E foi naquele mesmo local que, precipitando-se, se jogando de cabeça, ele se rompeu. Literalmente ele se arrebentou, se partindo em dois. O corpo dele foi partido ao meio. E você precisa se lembrar que Lucas é um médico, né? E o médico ele gosta de detalhes de medicina. E o versículo fica até mais forte, né? Dá até aquele reviravolta no estômago. Porque ele diz que todas as suas entranhas, todas as suas vísceras, os seus órgãos internos se espalharam pelas pedras, pelo chão ali. E aí no versículo 19, Lucas ainda explica que todo mundo em Jerusalém ficou sabendo dessa notícia, e eles acabaram chamando aquele local onde Judas se suicidou de Aceldama, que na linguagem aramaica, que era a língua dos judeus na época, significa campo de sangue. Alguns estudiosos, eles olham para essas informações e eles ficam confusos. E há muito debate acerca desse texto. O motivo é que esse relato de Lucas, aparentemente, ele entra em conflito com o relato de Mateus sobre o que aconteceu com Judas e com esse campo. Guarde muito bem as informações que a gente viu aqui e vamos abrir lá em Mateus 27 para ver o conflito que os estudiosos dão para esse texto. Mateus 27, versículos de 3 a 8. Mateus 27, de 3 a 8. Preste muito bem atenção. Como Judas é morto, certo? E quem é que comprou o terreno, tá? Guarde as informações de Atos, a gente vai lembrar dele já. Mateus 27, de 3 a 8, diz assim: Então Judas, o que o traiu, vendo que Jesus fora condenado, tocado de remorso, perceba que não é arrependimento, é apenas uma culpa por algo que ele fez de errado, devolveu as 30 moedas de prata aos principais sacerdotes e aos anciãos, dizendo: Pequei, traindo sangue inocente. Eles, porém, responderam: Que nos importa? Isso é contigo. Então Judas, atirando para o santuário as moedas de prata, retirou-se e foi enforcar-se. E os principais sacerdotes, tomando as moedas, disseram: Não é lícito deitá-las no cofre das ofertas, porque é preço de sangue. E tendo deliberado, compraram com elas o campo do oleiro, para cemitério de forasteiros. Por isso, aquele campo tem sido chamado até o dia de hoje, campo de sangue. O primeiro conflito que os estudiosos têm nesse texto é tentando responder a pergunta: como foi que Judas morreu de verdade? Em Atos, Lucas vai dizer que Judas se jogou de cabeça e se partiu ao meio, lá embaixo. Provavelmente ele estava num lugar bem alto.
Mas aqui em Mateus, a gente lê no versículo 5 que depois de tentar devolver as moedas, ele saiu para se enforcar. Como é que Judas morreu? Enforcado ou partido ao meio, caindo de um penhasco de cabeça? Na verdade, não tem nenhuma contradição entre os dois relatos. Um princípio muito bom para você usar quando estiver lendo a Bíblia é que nenhum texto da Bíblia se contradiz, porque ele é inspirado por Deus. Então, o único problema de interpretar a passagem está em nós mesmos. O que nós fazemos é juntar os dois relatos, porque os dois foram inspirados por Deus. Provavelmente o que aconteceu foi o seguinte: Judas foi se enforcar, e provavelmente ele se enforcou. Mas em algum momento aquela corda, ou antes da morte ou depois da morte, se espatifou, estourou, e ele caiu de um lugar alto e se espatifou no chão. Judas nem consegue se matar direito, né? Tenta uma coisa, mas acontece outra com ele. O segundo conflito que existe nesse relato é quem foi que comprou o campo de sangue, o cemitério para forasteiros ali. Porque em Atos, a gente vê que Lucas diz que quem comprou foi Judas, com o dinheiro da traição. Mas nesse texto, no versículo 7 de Mateus 27, quem compra o terreno foram os líderes. Depois que Judas larga as moedas lá e vai embora. O que será que aconteceu então? Quem é o dono dessa terra? Quem são os compradores? É Judas ou são os judeus? Na verdade, a resposta, de novo, são os dois. Por quê? Judas, quando ele vai embora, aquelas moedas estão ali no chão. E eles dizem: não, a gente não pode ofertar esse dinheiro para ajudar as pessoas, porque esse dinheiro é dinheiro de sangue. É o dinheiro impróprio para ofertar a Deus. O que a gente vai fazer? Vamos pegar esse dinheiro e comprar um terreno. E justamente eles compram um terreno em que Judas se matou. Talvez compram depois de Judas ter se matado. Bom, Judas se matou aqui mesmo, então vamos comprar esse terreno e deixar como cemitério para forasteiros. E eles não podiam comprar e colocar no nome deles, porque eles iam estar assinando a própria sentença. A gente foi culpado pela morte de Jesus. Então aquele dinheiro era de Judas, eles compram e colocam no nome de Judas. Provavelmente foi isso que aconteceu. Tiradas todas as nossas dúvidas, e aqui é legal você ver isso, né? A Bíblia ela não se contradiz. Se você tiver humildade, paciência e olhar os relatos, você chega a uma conclusão. E a mais importante é, Deus inspirou isso aqui. Não pode ter contradição. O problema está em mim. Se eu tento entender, fica mais fácil. Certo? A gente pode entender o que Lucas está querendo dizer no comentário dele lá em Atos. Na verdade, quando Lucas faz essa pausa no texto, ele quer mostrar o destino do traidor. Já que ele mostrou quem era o traidor com o discurso de Pedro, agora ele mostra que fim levou Judas. Judas morreu como um ninguém. Eu vou usar o meu nome, tá? Como um Zé Ninguém. Ele morreu como um bandido, como um traidor que ele era. E nem túmulo ele teve. As vísceras largadas ali a Deus dará. E todo mundo ficou sabendo disso. Mas o nosso texto lá em Atos 1, versículo 20, o texto continua e Pedro agora vai mostrar a predição do traidor, a profecia sobre o traidor, o anúncio prévio dele. O que Pedro diz no versículo 20 significa que Deus não foi pego de surpresa com a traição de Jesus. Tipo, Judas foi lá atrás dos judeus, agora ele vai trair meu filho, o que eu vou fazer? Não foi isso que aconteceu. Porque Pedro vai deixar bem claro que Deus previu isso mais de 1000 anos atrás. Mais de 1000 anos que antes de Jesus nascer, Davi já tinha profetizado o que ia acontecer com o próprio Jesus e com o traidor de Jesus. Ele cita no versículo 20 dois salmos, Salmo 69 e o Salmo 109. Os dois salmos eles foram escritos por Davi, e nesses dois salmos ele descrevia como eram os inimigos de um servo de Deus. Davi era o rei, ungido por Deus, escolhido por Deus. E ele vai mostrar, olha, eles me odeiam, eles querem me ver mal, eles querem me trair. Mas no Salmo ele também vai mostrar o destino desses traidores. E na verdade é o destino de todos os inimigos de Deus. Todos aqueles que odeiam a Deus. E o Salmo 69, 25 fala que ele ia morrer e ia deixar o seu cargo em aberto, que é isso que Pedro diz no versículo 20. E o Salmo 109, 8 explica que outra pessoa deveria ocupar o lugar desse inimigo de Deus, desse traidor. Ia ocupar o seu ofício, a sua responsabilidade. Mas eu não sei se você está fazendo essa pergunta, mas eu fiz essa pergunta. Como é que foi que Pedro, lendo os Salmos, chegou à conclusão de que eles falavam de Jesus e falavam de Judas? Como que ele chegou à conclusão que o Salmo 69 e o Salmo 109 falavam sobre Jesus?
Como foi possível ele compreender que para Deus era preciso que Jesus tivesse sido traído? É difícil chegar a essa conclusão. Mas teve um fato que aconteceu que mudou toda a história de Pedro e dos outros apóstolos. Você vai olhar comigo, volta agora algumas páginas, final do Evangelho de Lucas. Lucas capítulo 24. Versículos 44 e 45. Lucas 24, 44 e 45. O texto diz assim: a seguir, aqui Jesus já tinha ressuscitado e ele aparece para os discípulos. A seguir, Jesus lhes disse: são estas as palavras que eu vos falei, estando ainda convosco, que importava se cumprisse tudo o que de mim está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. O versículo mais importante é o 45. Então lhes abriu o entendimento para compreenderem as Escrituras. Jesus aparece para eles, abre o Antigo Testamento e diz: tudo o que ele disse sobre mim se cumpriu. E agora eu vou dar um grande presente para vocês. Eu vou abrir a mente de vocês. Eu vou abrir o entendimento de vocês para vocês compreenderem as Escrituras. Jesus vai embora, mas eles agora podem entender o Antigo Testamento. E na verdade foi isso que Pedro chegou à conclusão. Quando ele falou: gente, Judas precisava ter traído Jesus, precisava ter sido condenado, morrido daquela maneira. Sabe por quê? Porque a lei disse isso. Os salmos diziam isso. Agora eu entendo. E na verdade, aqueles 12 apóstolos que Jesus escolheu, tirando Judas, eles deveriam ter uma função especial na vida da igreja. João vai trazer um pouco mais de detalhe para a gente. Você vai uma página para frente, você tem o Evangelho de João. Abra em João 14, versículo 26. Eu quero pedir a ajuda de vocês agora. João 14, 26. Alguém que pode ler para a gente com uma voz bem alta, por favor. João 14, versículo 26. Mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. Jesus fez uma promessa para eles: eu vou embora, mas o Pai vai enviar um Consolador, que é chamado de Espírito Santo, e ele vai ensinar todas as coisas e vai fazer vocês lembrarem tudo que eu tenho dito. Tudo que eu ensinei para vocês, o Espírito vai fazer vocês lembrarem. Imagina, 3 anos de ensino de Jesus, eles iam lembrar pela ação do Espírito dentro deles. Aí quando você olha para o capítulo 15, tem mais uma promessa. 15, versículo 26 de João. João 15, 26. Alguém pode ler para a gente, por favor? Quando, porém, vier o Consolador, e eu vos enviarei da parte do Pai, o Espírito da verdade, que dele procede, esse dará testemunho de mim. Ele diz que quando Jesus enviasse, antes era o Pai que enviava, agora é Ele que vai enviar. O Espírito Santo, aquele que foi prometido, o Espírito ia testemunhar para eles sobre Jesus. O Espírito ia dizer: olha, Jesus de fato é Filho de Deus. Quando o Espírito estivesse no coração deles, mais fé eles teriam ainda mais em Jesus. Mas o mais importante está no versículo 27. Olha o 27, outra pessoa pode ler para a gente. E vós também testemunhareis do que está escrito desde o princípio. Ele diz: o Espírito não só vai convencer vocês, mas vocês também vão convencer as pessoas. Vocês vão testemunhar de mim, vão falar de mim com ousadia, porque vocês estão comigo desde o princípio. Vocês estão comigo desde o primeiro dia do meu ministério. Os 3 anos que eu vivi na Terra, vocês acompanharam a minha jornada até agora. Vocês são os mais capazes para falar para as pessoas o que eu ensinei. Porque vocês foram os que eu escolhi para estarem comigo até para dormir, comer, passar viagens de navio. Vocês passaram esse tempo comigo. Tudo que eu ensinei vocês ouviram. Vocês vão ser minhas testemunhas.
E por essa razão, no capítulo 16, vamos ler mais um versículo? Versículo 13, mais uma promessa que Jesus faz. 16:13. Uma outra pessoa pode ler para a gente, por favor. Mas quando o Espírito da verdade vier, ele guiará a toda a verdade. Não falará de si mesmo, falará apenas o que ouviu. Ele anunciará o que está por vir. Olha o que Jesus diz aqui. O Espírito da verdade, quando ele vier, vocês 12, lembra que Judas está aqui junto, nesse grupo, ele não traiu Jesus. Vocês que foram escolhidos por mim, que me acompanharam por 3 anos, vocês serão guiados a toda a verdade. Mas não só isso. O Espírito Santo vai anunciar as coisas que vão acontecer no futuro para vocês. Tem muita gente que abre esse texto e diz, isso é para a gente. Não. Primeiramente era para os apóstolos, para os 12 que ele tinha escolhido. Vocês têm uma missão especial nesse mundo. Em outras palavras, os 12 apóstolos iam dar sequência no ministério de Jesus nessa terra. Eles seriam, como se a gente pudesse chamar de representantes autorizados. Tem representante autorizado da Vivo, da Claro, da Sky. Eles seriam de Jesus na terra. Se você quisesse ouvir o que Jesus tem para dizer, você ia até os 12. Eles iam falar em nome de Jesus Cristo. Homens por meio de quem Deus ia continuar revelando a sua palavra inspirada. Toda a verdade. E é justamente isso que a palavra apóstolo significa. Apóstolo significa enviado. Significa mensageiro. Então os 12, eles iam ser enviados especiais de Jesus para anunciar a mensagem de Jesus para as pessoas. Esse ofício era específico para eles. Mas aí então a gente pode fazer a pergunta que talvez você já está fazendo. Quer dizer então, quem é que pode ser um apóstolo? Ou talvez você está perguntando, hoje em dia é possível nós termos apóstolos ainda como os 12? Ou ainda você está perguntando, Deus ainda continua revelando as profecias dele, as suas palavras por meio desses homens que são apóstolos? É por isso que Pedro nos responde com o segundo objetivo do discurso dele. A gente volta lá para Atos, capítulo 1. O segundo objetivo era mostrar a necessidade do substituto de Judas. Versículos 21 e 22. Pedro usa agora a segunda vez a expressão é necessário. Precisa acontecer, convém que aconteça o seguinte. Alguém precisa substituir Judas para completar o quadro de 12 apóstolos. Olha o que ele diz no versículo 21. É necessário, pois, que dos homens, e aí ele continua falando, que nos acompanharam, ele vai explicar no finalzinho do versículo 22, alguém que se torne testemunha da ressurreição juntamente conosco, juntamente com os 11. E ele está dizendo aqui então o seguinte, gente, a gente só tem 11 apóstolos, precisa de mais um para substituir Judas. Mas aí talvez venha mais uma pergunta. Por que precisa ser 12? Por que não podia ficar só 11 apóstolos, ou ter 13 apóstolos e mais apóstolos? Será que quanto mais apóstolos tivesse não ia ser melhor? Mais testemunhas? Muito mais gente para falar em nome de Jesus? Quando Lucas escreveu o evangelho dele, ele disse algo muito importante, principalmente sobre os 12 apóstolos. Eu quero que a gente vá de novo lá para Lucas, capítulo 22. Olha que informação crucial para entender o apostolado. Lucas 22, 29 e 30. Olha o que o texto diz. Lucas 22, 29 e 30. Jesus falando para os 12, tá? Assim como meu Pai me confiou um reino, eu vô-lo confio, para que comais e bebais a minha mesa no meu reino, e vos assentareis em tronos para julgar as 12 tribos de Israel. Jesus confiou o reino que Deus confiou a ele aos 12. E aí ele diz, eu dou direito para vocês de governarem comigo. E esse direito envolve duas coisas. Primeiro, vocês vão sentar comigo na minha mesa, lá no reino do céu. Primeira coisa, vocês vão estar no céu. Mas a segunda é a mais importante. Vocês, juntamente comigo, vão julgar as 12 tribos de Israel. O povo de Deus no Antigo Testamento. Eram 12 tribos, 12 filhos de Jacó, de Israel. Por isso,
para julgar 12 tribos, precisam de quantas pessoas? Quantos juízes? 12 juízes, faz sentido, faz todo o sentido. Porque se não tivesse mais um, quem quer julgar essa 12ª tribo? Por isso que além de que os apóstolos precisavam de alguém que ajudasse a eles a serem testemunhas da ressurreição de Jesus, eles precisavam de mais alguém para ser juiz no último dia dessa 12ª tribo de Israel. E é muito legal esse texto porque mostra para a gente que a igreja é maior do que Israel. Na verdade, a igreja é o cumprimento das promessas que Deus fez a Israel. Por isso, muitas pessoas vão lá em Jerusalém, lá em Israel, e falam: nossa, que bonito o povo de Deus orando, fazendo isso. Não é povo de Deus, é pecador, como todos os outros. Povo de Deus é aquele que se dobra diante de Jesus e confessa Ele como Senhor e Salvador. A Bíblia diz que esse é povo de Deus, hoje. Pode ter sido lá atrás, mas hoje, um judeu precisa confessar Jesus, precisa se entregar a Cristo. E aí ele faz parte da igreja, aí ele faz parte do povo de Deus. O povo de Deus é a igreja. É isso que Jesus está dizendo aqui. Porque a igreja vai julgar os Israel. São os apóstolos que fazem parte da igreja. Mas talvez a gente pode então fazer uma outra pergunta. Quer dizer então que precisa ter um apóstolo. Tudo bem, precisa ter um no lugar de Judas. Não pode ser nem 2, nem 3, nem menos um. Precisa ser mais um. Mas então pode ser qualquer um. Vamos escolher qualquer um aí, pega ele e vem aqui para ser apóstolo. Olha o que Pedro diz para a gente lá em Atos 1. Volta lá para esse texto. Pedro vai mostrar que não. E ele dá uma lista de qualificações. Eu vou ler de novo o versículo 21 e 22, em que ele dá as qualificações de quem poderia ser esse apóstolo. Ele diz: é necessário, pois, que dos homens que nos acompanharam todo o tempo que o Senhor Jesus andou entre nós, começando no batismo de João, até o dia em que dentre nós foi levado às alturas, um destes se torne testemunha conosco da sua ressurreição. 2 qualificações. Primeiro, precisava ser um homem que acompanhou eles durante todo o ministério de Jesus. Os 3 anos na terra. Desde que ele foi batizado por João Batista, até o dia que ele ascendeu aos céus. E a segunda qualificação, precisava ser alguém que fosse testemunha da ressurreição de Cristo. Ele precisava ter visto Jesus ressurreto. Como Tomé, encostado nas feridas de Jesus. Não era qualquer um que podia ocupar esse cargo. E aí nós temos então a sequência do nosso texto, que é a reação da igreja diante do discurso de Pedro, do versículo 23 até o 26. Eu quero ler para a gente olhar a reação da igreja. Então, propuseram 2. José, chamado Barsabás, cognominado Justo, e Matias. E orando disseram: Tu, Senhor, que conheces o coração de todos, revela-nos qual destes 2 tens escolhido para preencher a vaga neste ministério e apostolado, do qual Judas se transviou, indo para o seu próprio lugar. E os lançaram em sortes, vindo a sorte recair sobre Matias, sendo-lhe então votado o lugar com os 11 apóstolos. Você vê no versículo 26 que dentro daquelas qualificações que Pedro deu para o substituto, a igreja levanta 2 nomes. Primeiro é José, que também era chamado de Barsabás pelos judeus e de Justo pelos romanos. E o segundo camarada é Matias, que não tem sobrenome, não tem mais nenhum nome dele, né? Mas o nome dele é muito interessante porque significa presente de Deus. Matias significa isso. E aí você percebe uma coisa. A gente viu no primeiro estudo que Jesus, depois de ressuscitar, ele apareceu para mais de 500 pessoas. 1 Coríntios 15 vai dizer isso. Mas, daquelas 500 pessoas a quem Jesus apareceu, só 120 estavam aqui. Lembra? Que o versículo 15 disse isso. Só 120 ali reunidos. E dos 120, só 2 pessoas estavam qualificadas para serem apóstolos. De 120, só 2. Isso significa que de todo o ministério de Jesus, os 3 anos que ele teve na terra, só 2 pessoas viveram esse período, viram ele ressurreto, subindo aos céus. Só esses 2 estavam qualificados. E você percebe, de novo, que o número 12, ele é o ideal para Deus, com o número de apóstolos. Sabe por quê? Porque se os 2 são qualificados, não é mais fácil falar, então vem os 2. É muito melhor ter 2 apóstolos do que só um. Mas não, Pedro diz, a gente precisa então escolher um desses 2. E é isso que acontece no versículo 24.
Depois de separar esses dois, a igreja ora. E a igreja se dirige ao Senhor. E o mesmo Senhor que eles disseram, o Senhor que viveu entre nós, agora Ele ouve as nossas orações. Mas cadê Ele? Jesus não está mais aqui. Mas a igreja acreditava que Ele ouvia. E que Ele estava em algum lugar que poderia responder, porque eles estão pedindo a ajuda dEle. E nessa oração eles fazem duas coisas. Primeiro, eles reconhecem que Jesus conhece o coração de todas as pessoas. Eles dizem, tu, Senhor, que conheces o coração das pessoas. Jesus não é só alguém a quem nós podemos orar, que é o que eles estão fazendo. Jesus não só é Deus, porque só a Deus nós podemos orar, mas Jesus também é alguém a quem conhece cada um dos nossos corações. Quem é que conhece o coração? Quarta-feira a gente viu, né? Quem é que viu a gente ser formado no ventre da nossa mãe? O próprio Deus. Ou seja, Jesus é Deus. A gente já viu sobre isso semana passada. E Jesus, essa é a primeira coisa que eles fazem na oração, eles reconhecem. Mas a segunda coisa que eles fazem um pedido. E eles pedem que Ele mostrasse para eles quem que Ele tinha escolhido. Quem que tinha selecionado, eleito. Uma vez que Jesus tem o acesso ao coração das pessoas, eles pediram para que Ele colocasse no coração deles qual era a decisão dele. Jesus, o que o Senhor quer? Qual dos dois? Coloca no nosso coração essa decisão. E aí, versículo 25, a gente vê que esse escolhido de Jesus seria a pessoa eleita para preencher a vaga, assumir o lugar, o ministério de Judas. E o lugar em duas coisas, né? Nesse ministério, nesse serviço, nesse ofício e também nesse apostolado, nesse enviamento, nessa missão especial que os outros 12 tinham. Quem é que vai ser um apóstolo escolhido pelo Senhor? Como todos os outros foram escolhidos. E eu queria que você percebesse aqui o que a igreja diz a respeito de Judas. Você vê no versículo 25 que eles dizem, do qual Judas se transviou indo para o seu próprio lugar. Judas se desviou do ministério dele. Judas abandonou, transgrediu, ele deixou de lado o ministério e o apostolado. A missão que Jesus tinha dado para ele. E você percebe que é por iniciativa própria. Ele fez isso. E o destino dele foi ir para o seu próprio lugar. Ou em outra versão vai estar o lugar que lhe era devido. Ou numa palavra mais simples ainda, no lugar que ele merecia ir. Eu queria que você percebesse que em momento nenhum Lucas nos informa que Judas traiu Jesus porque ele foi obrigado por Deus ou porque ele foi influenciado pelo diabo. Não é isso que Lucas diz. Lucas deixa bem claro que Judas decidiu fazer isso. Ele mesmo quis ser o traidor. Ele teve todas as oportunidades do mundo de ser uma bênção, mas pelo contrário, ele preferiu ser uma maldição. Judas viveu com Jesus, o Senhor do universo, por 3 anos. Ele serviu a Jesus curando as pessoas, expelindo demônios. Ele chegou a pregar a palavra de Deus. Ele ouviu o ensino da boca do próprio Senhor Jesus. Mas mesmo assim ele preferiu abandonar o caminho de Deus. E o resultado foi para onde ele merecia ir. A morte e a condenação que Judas teve foram simplesmente as consequências dos atos dele. As consequências que ele merecia por causa das atitudes dele. Não precisa abrir lá, mas em Marcos 14, 21, Jesus chegou a dizer o seguinte, e Judas estava presente, ele disse, ai daquele, por intermédio de quem o Filho do Homem está sendo traído. Melhor lhe fora não haver nascido. Era melhor nem ter nascido por ser ser o traidor do Senhor do Universo. E Judas ouviu essas palavras de Jesus, mas mesmo assim ele preferiu fazer a própria vontade. Fugir da vontade de Deus. E aqui talvez tenha uma lição muito preciosa para mim e para você. Nós precisamos ter a consciência de que nós somos os responsáveis pelos nossos atos. Nós não podemos jogar a culpa dos nossos pecados nas outras pessoas. Nós não podemos usar os outros ou usar situações como muletas em defesa da nossa causa, dos nossos erros. E cá entre nós somos craques em fazer isso. Em usar desculpas, em jogar culpa nos outros. A culpa não é minha, eu fiz isso porque fulano me forçou a fazer. Eu respondi dessa maneira por causa da atitude daquela outra pessoa. Olha, eu me arrependo, mas tem o que ele fez. Quantos jovens, tenta fazer um exercício mental comigo aqui. Quantos jovens delinquentes são presos logo cedo, eles não usam essa desculpa? Eles dizem, a culpa é da minha mãe. A minha mãe não cuidou de mim quando eu era pequeno. A culpa é do meu pai que não me levou para passear na minha infância. A culpa é do meu irmão que sempre me bateu, é por isso que eu sou esse bandido que sou hoje.
Mas será que o sistema carcerário ouve isso e diz: ah, é verdade, desculpa a gente. Você é um assassino, você é um drogado, você é um bandido, mas a culpa não é sua. Sabe de uma coisa? Na verdade, não é você quem devia estar preso, mas são seus pais. São seus irmãos quem deveriam estar presos. O sistema carcerário faz isso? É óbvio que não. Tudo bem que muitas das vezes é culpa dos pais da má formação. Mas o sistema carcerário entende que, se a pessoa cometeu crime, ela deve pagar pelo crime. O assassino é quem é o culpado. E por que muitas vezes nós pensamos o contrário? Nós achamos que a gente pode jogar a culpa dos nossos pecados nos outros. Se nós pecamos, então nós somos os culpados pelo pecado. Mesmo que os outros tenham nos influenciado. Mesmo que os outros tenham falado: vamos lá, é gostoso, é legal, faz junto comigo. Eu e você somos responsáveis pelos nossos pecados. Por cada um deles. E por isso nós precisamos ter a consciência de que nós vamos pagar um dia por todos os nossos pecados. Um dia não teremos como escapar. A justiça humana, ela pode falhar, mas a justiça divina nunca falha. Deus garante que nós vamos para o nosso próprio lugar, o lugar que nos é devido, o lugar que nós merecemos. Cada um de nós que está aqui dentro, cada um de nós está tendo a oportunidade de ouvir de Jesus. Cada um de nós não só está ouvindo, mas está ouvindo essa advertência. Você é responsável por aquilo que você faz. Ninguém pode negar isso. Talvez não tanto quanto Judas, mas cada um de nós tem a oportunidade de servir a Jesus. Tem a oportunidade de pregar a palavra de Deus, de fazer alguma coisa de útil para Deus. Mas a possibilidade de nós nos desviarmos, ela é real. É completamente real. Aquele que pensa estar em pé, veja para que não caia. Abra muito bem os seus olhos, vigie. E se isso acontecer, a gente não vai poder jogar a culpa dos nossos pecados nas outras pessoas, como Adão e Eva fizeram. Adão, comeste da árvore que te ordenei que não comesses? A mulher que tu me destes, ela me deu e eu comi. Mulher que tu fizestes, a serpente me enganou e eu comi. Mas no final da declaração dos dois, eu comi. Sim, eu desobedeci ao Senhor. Não interessa quem foi o culpado. Fui eu quem pequei. No final nós vamos ter o que nós merecemos, como Judas teve. E o que você quer colher como recompensa da sua vida? Castigo ou graça? Condenação ou perdão? Morte ou vida? Para ter um final feliz, você precisa assumir os seus pecados. Precisa assumir as suas culpas, assumir todos os seus erros. E se arrepender profundamente de cada um deles. E depois disso você precisa pedir perdão para Deus. E implorar para que Deus te ajude a não ser como um Judas, mas como um dos demais apóstolos, que serviu a Cristo e foi fiel a Ele até a morte. Esse é o dilema que nós vivemos na nossa vida. Você percebe no versículo 26, concluindo o nosso texto, que depois de orar, aqueles irmãos fizeram algo que era comum entre o povo judeu. Eles lançaram sortes, eles tiraram sortes, fizeram um sorteio para ver quem é que ia ser o escolhido. Mas aí você pode perguntar, mas uma decisão tão importante assim, de ser um apóstolo, um dos 12, que vai julgar as 12 tribos de Israel, no último dia, no julgamento final, um desses 12 tem que ser escolhido na sorte? Vamos fazer um par ou ímpar aí para ver quem é que vai ser escolhido? E aí vem talvez uma outra pergunta, será que nós hoje, para tomarmos decisões, será que nós podemos lançar sortes? Né? Aceita ou não aceita aquele serviço? Vou rodar aqui a garrafa, se der sim eu vou, se der não, não. Né? Vou jogar um cara e coroa. Será que isso é um padrão para nós? Na verdade, não. O que acontece aqui é que lançar sortes era uma prática muito comum dos judeus do Antigo Testamento. E eles faziam isso com a crença de que Deus ia ordenar e coordenar as leis da casualidade e que o sorteio, na verdade, ia cair em quem Deus queria que caísse. Então eles acreditavam que a vontade de Deus ia ser revelada pelo resultado daquele sorteio. Mas o que é estranho é que no livro de Atos a gente não vê mais isso se repetindo. Essa é a primeira vez e a única vez que acontece em toda a história da igreja. Nunca mais você vê isso no Novo Testamento. No Antigo sim, você vê algumas vezes, mas no Novo nunca mais. Sabe por quê? Porque os discípulos, lembra que eu falei? Eles não tinham ainda recebido o Espírito Santo.
O Espírito Santo ainda não tinha chegado na sua plenitude dentro do coração deles, como Jesus tinha prometido. Isso só acontece no capítulo 2. E é por essa razão, depois que eles foram batizados com o Espírito Santo, nunca mais eles precisaram de sorteio. Porque agora o próprio Deus dentro deles dava a direção do que eles precisavam fazer. E isso é o que acontece, por exemplo, em Atos 13. Abra lá rapidamente. Aí o Espírito já tinha vindo, eles já tinham sido batizados com a sua plenitude no Espírito. Atos 13, versículos de 2 a 4. Olha que situação diferente dessa que vimos em Atos 1, na vida da igreja. Diz assim: E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: Separai-me agora a Barnabé e a Saulo para a obra a que os tenho chamado. Então, jejuando e orando, e impondo sobre eles as mãos, os despediram. Enviados, pois, pelo Espírito Santo, desceram a Seleucia e dali navegaram para Chipre. Você percebe a igreja reunida, orando, jejuando, a mesma coisa que ela estava fazendo lá. Mas agora, qual que é a tomada de decisão? O Espírito Santo fala com eles. E como fala? No mover interno de todos. Opa, peraí, a gente tem que fazer alguma coisa aqui. O que você tem que fazer? Tem que enviar Barnabé e Paulo. E você? É isso mesmo que eu pensei aqui. Bom, então Deus está falando com a gente. E eles levantam esses homens e enviam. E o Espírito Santo é o enviador. Então, na verdade, depois que o Espírito Santo veio, foi assim que as decisões foram tomadas. Pelo mover do Espírito dentro dos discípulos, de todo aquele que crê em Jesus. Então, por isso, o sorteio não era mais preciso depois disso. Mas dessa vez, lá em Atos 1, ainda precisava, porque eles ainda não sabiam do Espírito, não tinham o Espírito e estavam acostumados. Não, é isso que a gente fazia no Antigo Testamento, vamos continuar fazendo. E dessa vez, foi a última em que Deus revelou sua vontade por meio do sorteio. Mas você vai lembrar que eles oraram lá em Atos 1, pedindo a direção de Jesus, para mostrar quem Jesus tinha escolhido. Então, Jesus respondeu por meio do sorteio, e aí você vê no finalzinho do versículo 26, lá em Atos 1, que a sorte caiu sobre Matias. Lembra que tinha os dois, José e Matias? E então, Matias tomou o lugar de Judas, e veja o finalzinho do versículo 26. Sendo-lhe então votado lugar com os 11 apóstolos. A própria igreja reconheceu Matias como um apóstolo. Não, agora ele é um dos 12. Mas aí você pode fazer mais uma pergunta. Não sei se é a última, mas eu estou chegando perto da última. Matias foi mesmo um apóstolo? Tem muitas pessoas que torcem meio nariz quando olham para esse texto. E eles levantam algumas questões. E estudiosos sérios fazem isso. Eles dizem que, na verdade, essa foi uma decisão precipitada da igreja. Eles deviam ter esperado o Espírito chegar, porque aí ele ia dirigir quem era o apóstolo escolhido por Jesus. Foi um negócio decidido na sorte. Na verdade, Paulo deveria ter sido esse 12º apóstolo. Ele foi tão importante no Novo Testamento, tinha que ser ele, não tinha que ser Matias. E eles ainda chegam a dizer que essa decisão não valeu muito, porque Matias não aparece mais no livro de Atos. Acho que essa vez é a última que aparece o nome de Matias, depois não aparece mais. Mas, na verdade, se você lê o livro de Atos, a maioria dos apóstolos não aparecem mais. O livro de Atos, ele vai enfatizar mais Pedro, João, Tiago e Paulo. Paulo é o que mais aparece no livro de Atos. Os outros apóstolos nem aparecem também. Então esse argumento serve para os outros. Eles também não eram apóstolos? Não, eles eram. Então, de fato, sim, Matias foi um apóstolo. De verdade, escolhido por Cristo, e eu vou dar alguns motivos do porquê ele foi esse apóstolo. O primeiro, ele estava qualificado para ser um apóstolo. Tanto que a própria igreja disse, não, é esses dois aqui, é José ou é Matias. Ele viu Jesus por 3 anos, ele viu Jesus ressuscitando, viu Jesus ascendendo, ele está qualificado para ser um dos apóstolos. Esse é o primeiro motivo. Segundo motivo, Jesus escolheu ele. Porque a igreja se ajoelhou e falou, Senhor, tu conheces os corações, mostra para a gente quem o Senhor escolheu. E Jesus mostra quem ele escolheu, por meio do sorteio. Então, esse é o segundo motivo. Terceiro motivo, Lucas e a igreja consideraram Matias como um apóstolo. Tanto nesse versículo, finalzinho, ele diz, e ele foi acrescentado aos 11. A igreja aceitou aquilo. E se você continuar lendo Atos, lá no capítulo 6, você vai ver que Lucas vai se referir aos 12. Que 12? Judas não está mais ali. Quem é o 12º? Matias. Matias está junto com a igreja. Não aparece o nome dele, mas a referência aos 12. E a quarta e mais fiel, e para mim é a que cala essa pergunta, o quarto motivo
de que ele de fato é um apóstolo é que o próprio Paulo considerou ele como um dos 12. Se as pessoas dizem que tinha que ser Paulo, Paulo diz, Matias foi um dos 12. Sabe por quê? Não vamos abrir lá, mas em 1 Coríntios 15, versículo 5, você vai lembrar desse versículo, é bem curtinho. Paulo diz o seguinte, que depois de ressuscitar, Jesus apareceu a Cefas, que era Pedro, e depois aos 12. Que 12? Se Judas já tinha de se matar, antes de Jesus morrer. Quem é o 12º? Quando Paulo está escrevendo, ele já sabe que Matias está no lugar de Judas. Ele apareceu para Matias, e para José também. Mas Matias foi escolhido, eu reconheço isso. Aliás, Paulo se considerava um apóstolo, sim, nas cartas dele ele vai dizer isso. A igreja reconhecia ele como apóstolo, os outros apóstolos reconheciam isso, e ele era qualificado para ser um apóstolo. Porque ele viu Jesus ressurreto na conversão dele, Atos 9, Atos 22 conta essa história. Depois disso ele passou 3 anos aprendendo do próprio Jesus no deserto da Arábia. Você vai ver isso lá em Gálatas 1, de 15 a 17. Mas mesmo assim, ele se considerava, vou usar as palavras dele em 1 Coríntios 15, de 8 a 9, ele se considerava o menor dos apóstolos. Porque ele foi nascido fora de tempo e porque antes da conversão dele, ele perseguiu a igreja de Deus. E em Romanos 11, 13, ele se chama de o apóstolo aos gentios. Por isso, Paulo é considerado não o 12º, mas o 13º salário. O 13º apóstolo. Os 12 eram para os judeus. Paulo era para os gentios. E ele não tinha problema nenhum em dizer isso. Eu não preciso estar sentado lá nos 12 tronos. Eu vim aqui para o povão mesmo. Eu vim para vocês, brasileiros. Eu sou apóstolo dos gentios. Apóstolo dos gentios. E de fato, então, Matias foi um apóstolo escolhido por Jesus, foi um dos 12. Você pode confiar nessa informação. Uma outra pergunta que pode surgir, eu falei que tinha acabado com as perguntas, não acabei. Depois que os 12 morreram, será que foi preciso substituir os 12? Né? Porque se substituiu Judas, e agora? Se morreu o próximo? Porque essa é uma resposta muito importante para os católicos. Porque eles acreditam que o Papa representa a sucessão de Pedro. Porque Pedro foi um dos apóstolos, quando ele morreu, alguém teve que levantar no lugar dele para ser apóstolo ainda. Então, na verdade, a Igreja Católica acredita que o Papa é um apóstolo, entre aspas. Será que depois de morrer eles são substituídos? A resposta é não. Sabe por quê? Lá em Atos 12, um dos apóstolos morre porque o rei Herodes tinha mandado matar Tiago, que era o irmão, um dos apóstolos, um dos 12. Mas a igreja não substitui Tiago depois que ele morre. Hein, Tiago? Não substitui. Sabe por quê? Porque Tiago não morreu como Judas. Como que Judas morreu? Como um traidor, um apóstata. Mas Tiago não. Tiago morreu como um crente fiel a Cristo, um apóstolo, uma testemunha. Eu vou morrer, eu vou perder a cabeça pelo nome de Jesus. E foi por isso que ele morreu. Então, na verdade, a linha sucessória dos apóstolos acabou naquele momento. Porque senão a igreja tinha levantado outro no lugar de Tiago. Os 12 escolhidos, os 12 autorizados por Jesus, morreram e junto com eles morreu essa função de apóstolo, no sentido de que Jesus dizia que eles eram apóstolos. Um dia, de fato, eles vão voltar para julgar Israel, mas somente na segunda vinda de Jesus. E essa informação responde a outra pergunta que a gente fez, lá no comecinho. Nós devemos ou nós precisamos de apóstolos hoje? Precisamos ter apóstolos hoje? A resposta é não, por 2 motivos. Primeiro motivo, traga alguém aqui que está qualificado no que Pedro disse. Alguém que viveu 3 anos com Jesus, que viu ele ressurreto, viu ele ascendendo aos céus. Se você tivesse camarada vivo ainda, aí ele pode ser um apóstolo. Segundo motivo, Jesus não precisa mais de apóstolos. Porque os 12 que ele precisava cumpriram a missão deles. E qual que era a missão? Serem testemunhas. Hoje o mundo todo ouviu do Evangelho. Pelo menos está ouvindo. Todos os 4 cantos da terra são testemunhas de que Jesus viveu nesse mundo, era Deus, e ressuscitou e está vivo e um dia vai voltar. Em cada cantinho do mundo tem uma igrejinha. Eles cumpriram a missão deles. Eles passaram para frente o Evangelho. Por isso a igreja pode sim ter pastores, presbíteros, bispos, que na verdade os 3 se referem à mesma função na Bíblia. Pode sim ter diáconos, que têm essa qualificação bíblica, mas não precisa mais de apóstolos, não com a mesma autoridade que os 12 tinham, e que Paulo também tinha. E em certo sentido nós temos sim apóstolos na nossa igreja. Todas as vezes que você abre a sua Bíblia, você lê o ensino apostólico. As palavras dos 12, talvez não todos, mas as palavras de alguns dos apóstolos. Então, nós temos sim, os apóstolos em nossas igrejas temos.
quando você abre a Bíblia. Tem profecia? Tem. Abre a Bíblia que você vai achar um monte. Dá até para cansar de ler. Tanta profecia que você tem nesse livro. E eu gostaria que a gente terminasse o nosso tempo com 2 lições que eu creio que, além do que a gente já aprendeu, esse texto nos ensina. A primeira lição é que se nós quisermos ouvir a Deus, nós precisamos ir até a Bíblia. Se nós quisermos ouvir a Deus, nós precisamos ir até a Bíblia. Essa foi a atitude que Pedro teve, enquanto aqueles irmãos estavam ali reunidos em oração, em adoração a Deus. Enquanto eles estavam orando, Pedro estava meditando nas Escrituras. E foi assim que ele compreendeu que o que significava o sentido dos Salmos. Foi assim que ele entendeu por que Jesus precisava ter sido traído. Foi assim que ele entendeu por que Jesus precisava ser traído justamente por um dos apóstolos, que foi Judas. Foi assim que ele percebeu que era necessário colocar alguém na vaga de Judas para ser um dos 12 apóstolos. E foi assim que no restante de todo o livro de Atos, Pedro e todos os outros apóstolos, eles descobriram qual que era a vontade de Deus para a vida deles, para a igreja. Eles examinavam as Escrituras. Eles olhavam para a palavra de Deus. Os apóstolos, até eles mesmos, eles precisavam estudar a Bíblia. Quanto mais nós. Se Pedro precisou ler a Escritura, o Salmo, para entender o que tinha que acontecer, quanto mais eu e você, que nem apóstolos somos, e nem dá para ser. Ao invés de nós ficarmos nos queixando a Deus, questionando por que as coisas acontecem na nossa vida, por que muita coisa na nossa vida não faz sentido, e a gente fica, Deus, por que isso na minha vida? Ao invés de ficar fazendo isso, a gente devia ir para a Bíblia procurar respostas de Deus. Ao invés de ficar gastando horas e horas com as coisas que não acrescentam em nada na nossa vida. É programa de televisão que fala daqueles casos de família e tantas outras coisas. É o papo com a fulana de tal, o encontro com não sei quem. Em vez de a gente ficar gastando tempo com site de fofoca, em lugares inapropriados, a gente deveria investir tempo maior de meditação nas Escrituras. Em vez de ficar procurando conselho nos nossos vizinhos ou familiares que são descrentes, aquelas pessoas que não têm, nem se importam de fato conosco, em vez de buscar conselho nessas pessoas, nós deveríamos ouvir conselhos do nosso Criador, daquele que cuida de nós. A gente deveria ouvir a palavra do nosso Pai do céu, consultar a opinião dele para as decisões da nossa vida, perguntar para ele o que a gente tem que fazer com o nosso futuro. Isso só vai acontecer se nós formos até a Bíblia, com o desejo de entender a Bíblia, com o desejo de ouvir a Bíblia, com o desejo de obedecer a Bíblia, com o desejo de crer na Bíblia. Será que essa proposta de emprego é boa para mim? É a vontade de Deus? Como você vai saber se você não for para as Escrituras? Será que se você aceitar esse emprego, Deus vai ser glorificado? Você vai continuar podendo servir a Ele na igreja? Você vai conseguir testemunhar dele no trabalho? Não vou conseguir. Então é óbvio que não é a vontade de Deus para a sua vida. É óbvio. Quer saber o que você tem que tomar a decisão na sua vida? Vai para a Bíblia. Vai ouvir a Deus. Foi isso que Pedro fez e é isso que nós devemos fazer. Se nós quisermos ouvir a Deus, precisamos ir até a Bíblia. A segunda lição e última é que se nós quisermos tomar decisões difíceis, nós precisamos orar. E na verdade não só decisões difíceis, mas deveriam ser todas as decisões. Todo tipo. Era isso que a igreja estava fazendo ali reunida. Você vai lembrar semana passada, quem não estava, mas Jesus não mandou que os discípulos orassem. Jesus só disse, vão para Jerusalém e fiquem lá. E aí eles chegam lá e estão orando. Mas quem mandou eles orarem? Sei lá o que eles estavam orando. Mas eles foram orar, enquanto esperavam o Espírito vir. E nós, o que nós fazemos quando estamos esperando o que Deus prometeu? Será que nós oramos? Ou será que nós nos queixamos, nós murmuramos, nós reclamamos, nós agimos por impulso, movidos pelos nossos desejos, nossas paixões? O que nós fazemos quando Deus fica em silêncio? Será que nós entramos em desespero ou nós oramos e nos aquietamos, desfrutamos da paz de Deus? Mas você vai perceber que aqueles irmãos, eles não só oraram enquanto estavam esperando, mas eles também oraram querendo saber qual que era a vontade de Jesus para a vida deles, para a decisão que eles precisavam tomar no meio da igreja. E aqui tem uma tremenda aplicação para cada um de nós. Nós precisamos orar mais se nós quisermos saber qual é a vontade do Senhor para as nossas vidas.
Precisamos orar mais. Tem um livro chamado A Oração Muda as Coisas, uma pergunta, de um autor chamado R.C. Sproul. Ele diz o seguinte: alguém pode orar e não ser um cristão. Muitas pessoas que oram e não são crentes. Mas alguém não pode ser um cristão e não orar. Não existe cristão que não ora. O natural do cristão é orar, mesmo que ninguém precise mandar ele orar. Mas você pode dizer: mas eu não sinto vontade de orar. Talvez. Mas a Bíblia diz que a falta de vontade de orar é resultado do pecado que habita no seu coração. E a resposta para Deus a essa pergunta é a seguinte: ore, mesmo sem vontade. Sabe por quê? Porque eu ordeno que você ore. Diversas passagens das Escrituras você vai ouvir: orai sem cessar. 1 Tessalonicenses 5,17. É um imperativo, é uma ordem. Não faça porque você gosta, ou porque você tem vontade ou não tem. Faça porque você obedece a Deus. É uma ordem. Para o cristão, a oração não é algo opcional. Ela é exigida. Mas aí você pode perguntar: mas e se eu orar e não acontecer nada? Talvez isso já tenha acontecido com você. A resposta da Bíblia é a seguinte: essa não é a questão. Você não ora para ter respostas de Deus. Não importa se a oração produz ou não algum bem para você. O que importa é que quando você ora, você está obedecendo a Deus. E esse Deus que te ama tanto, Ele não só te manda orar, mas Ele está com o ouvido pronto a ouvir a sua oração. E nós aprendemos quarta-feira: esse Deus tem cuidado das plantas, dos pássaros, quanto mais de nós. E Ele vai ouvir a nossa oração. E às vezes Ele vai responder com silêncio. Porque falta mais estudo bíblico. Porque falta mais quebrantamento. Ou talvez porque não é para tomar aquela decisão. Ele vai responder no tempo dele, no jeito dele, mas Ele sempre responde. Nós oramos porque Deus nos ordena orar. Nós oramos porque a oração glorifica a Deus. E nós oramos porque também ela traz benefícios para nós. Os homens que mais fizeram coisas para Deus nesse mundo, eles estiveram muito tempo de joelhos diante de Deus. Vou citar alguns nomes. John Wesley investia 4 horas de oração por dia. Ele acordava às 4 da manhã e ficava até às 8 da manhã orando. Lutero cumprimentava o seu amigo. Em vez de dizer bom dia, como você está, ele dizia: o senhor está orando? Como que está a sua oração? Aliás, ele dizia que ele orava 1 hora por dia, todas as manhãs, antes de começar as tarefas dele. Mas quando o dia estava muito atarefado e muito corrido, ele não orava 1 hora, mas orava 2. Depois que o dia terminava, descontando o tempo que ele não orou de manhã. E ele dizia o seguinte, sempre quando ia pregar, ele dizia: aquele que orou bem, estudou bem. Você pode ser uma pessoa que não sabe ler, pode ser uma pessoa que estudou pouco, mas você consegue falar da palavra de Deus poderosamente se você estiver de joelhos. Consegue ser uma testemunha de Cristo se você orar. Aquele que orou bem, estudou bem. Se nós quisermos ouvir a Deus, nós precisamos orar mais. Mas não basta apenas nós orarmos pedindo a orientação de Deus. A gente precisa estar sensível às respostas de Deus e obedecer aquilo que Ele nos responde. Foi isso que a igreja fez quando pediu para Jesus: Jesus, nos mostra quem o Senhor escolheu. Jesus mostrou: é Matias. O que eles podiam ter feito? Então vamos pegar José. Não, eles obedeceram. Nós precisamos orar, mas também precisamos estar atentos às respostas de Deus. E Deus tem o poder e a capacidade de responder assim, quando você menos se percebe: puxa vida, isso é a resposta. É isso mesmo que eu preciso fazer. Faz sentido. Nós precisamos obedecer a Ele, senão as nossas orações são inúteis. São jogar palavras ao vento. São hipócritas, são falsas. Deus, eu quero saber a sua vontade, mas na verdade não quero fazer. Só estou orando porque o Senhor manda. Tem que ser Deus, eu quero saber e quero obedecer, por mais difícil que seja. Se nós quisermos tomar decisões difíceis, precisamos orar e obedecer a Deus, como os primeiros cristãos fizeram. Que seja assim, em nome de Jesus. Amém. Vamos orar? Senhor Deus, nós agradecemos e te pedimos, Pai, que esse texto tenha morada no nosso coração, que nos desafie a ter a convicção de que nós somos responsáveis pelos nossos pecados. Nos leve também a entender, Deus, de que nós precisamos consultar a Tua palavra se quisermos Te ouvir. E nos ajude, Senhor, a orarmos mais para tomar grandes decisões.
E até aquelas pequenas, Senhor. Nós precisamos estar de joelhos diante do Senhor, antes de querer estar diante das pessoas de pé. Nos ajude, Senhor, a termos coragem, porque a oração não é a preparação para a batalha, a oração é a própria batalha. Ela é a luta que o nosso coração pecaminoso trava contra o tempo com o Senhor. Nos ajude, Senhor, a separar tempo para orarmos, para falarmos com o Senhor e para ouvirmos a sua voz por meio das Escrituras. Eu oro assim no nome do Senhor Jesus. Amém. Estamos encerrados. Cumprimente os